Então, boa noite a todos. Retomando hoje a nossa série a respeito do livro Conselheiro de Empresas. É uma série de 16 lives dedicada ao livro. Cada live a gente trata de um capítulo. E hoje a gente vai falar do capítulo 8, que fala sobre o mercado para conselheiros profissionais, né? E a gente traz aqui o Wanderley Passarella, fundador e o chairman do Celint, e o escritor, né, desse livro para poder explicar para a gente do tema. Wanderlei, faça a sua introdução aqui e já me devolve. Boa noite a todos. Acho que conheço a maioria, né? Então, estamos em casa e acho que é legal bater um papo aí sobre essa parte de mercado. Tem muito interpretação, né, do que está acontecendo. Acho que a gente pode trazer a nossa visão, né, dado que a gente está em contato com várias empresas e é sempre bacana trazer aquilo que a gente vê, né, na prática e discutir. O capítulo está relativamente updated, né? Está relativamente moderno aí o que está escrito no capítulo, mas a gente pode fazer um papo atual sobre como é que vê o mercado. Perfeito. Lembrando que nós, desde meados de 2022, que a gente vem produzindo os Live 30, todas elas estão salvas em nosso canal no YouTube, vocês podem acessar. Tem um conhecimento vasto de governança para o seu lifelong learning, inclusive os 7 capítulos anteriores desse livro, né? Lembrando que essa é uma live 30, então as perguntas elas vêm pelo chat, né? E a gente sempre vai dar prioridade para elas em detrimento das perguntas já planejadas. Então, Wanderlei, começo aqui contigo para que você possa falar para a gente, né? Como é que está o mercado de conselheiros profissionais no Brasil? Então, o mercado de conselheiros, ele cresce, né? Algumas consultorias recentemente reportaram crescimentos de 30 a 40% ao ano, né? Estou falando aí de headhunters, que também tem vagas, né, para conselheiros, e o Selit também tem vagas. Então, a gente também pode se basear, né, não só no que a gente vê desses profissionais de contratação, como também nós. E nós podemos constatar, por exemplo, um boom nas nossas propostas para desenvolvimento de governança. Se a gente levar em conta todas as propostas que a gente passou, desde que a gente começou a atuar, né, em consultoria, que já faz aí uns 2 anos e meio, 3 anos, vamos calcular aqui 3 anos. Nós tivemos mais de 100 propostas de trabalhos de desenvolvimento de governança ou implantação de conselho. Ou seja, é um número relativamente grande, né? Nós estamos falando aí de 100 empresas num período muito curto, 2 anos e meio, 3 anos. Acho que isso é uma prova e é uma dica, né, de que o mercado está amadurecendo bastante para as questões de governança, para as questões de conselho, e aí temos as possibilidades, né, de como atuar nesses conselhos. Então, existem empresas que estão desenvolvendo o conselho de forma conjunta, tem outras empresas que estão desenvolvendo o seu conselho independente de forma exclusiva, outras que estão buscando outras formas, né, de se desenvolver sua própria governança, seja com conselho de sócios, seja com outras estruturas. Mas o ponto que eu queria chamar a atenção é que, pela nossa constatação do que a gente vê acontecendo, e também pelo número de nossos participantes, né, dos nossos programas, que agora já somam mais de 1.000. Nós já tivemos aí, a semana passada, se não me engano, 1.006, que são da nossa rede de ex-alunos, ou seja, conseguimos um número expressivo, né, desde que o Serit foi fundado e que começou a atuar em 2017, final de 2017, início de 2018. Então, o que que nós estamos vendo também, e o Yuri sempre divulga essas pesquisas nos nossos fóruns, né? O que que os nossos ex-alunos estão fazendo? De maneira geral, nós temos 50%, e essa é a base estatística, dos nossos ex-alunos ou já estão em conselhos, ou estão entrando em conselho, ou estão alocando para um outro projeto. Ou seja, há um número expressivo de profissionais que estão também sendo alocados em conselhos. Então, se a gente junta a informação dos headhunters, o que o Serente está fazendo e o número de propostas que a gente tem feito e o número de conselhos que a gente tem implantado, que vem crescendo também ano a ano, né? A gente todo ano está crescendo o número de empresas que a gente está atuando. E junta também com essa informação que vem da nossa base de ex-alunos, a gente pode entender que o mercado cresce, cresce bem. E aí vem, por que que o mercado está crescendo bem? Quais são os motivos por trás? Primeiro,
Há uma divulgação agora cada vez mais ampla do que é governança. O ESG, por exemplo, vem contribuir, né? Todo mundo sabe que é o ambiental, o social, e o que é a governança. Então, isso desperta interesse, todo mundo está procurando estudar. Há um grau de consciência cada vez maior dos empresários. Então, a outra base que mostra isso são os nossos próprios programas, que vêm sendo cada vez mais procurados por empresários. A gente não tem um marketing direcionado, agressivo, que vai buscar, mas o que está acontecendo? Pessoas estão indicando para empresários que vêm fazer o programa com o objetivo de olhar a sua própria governança, aperfeiçoar, montar um conselho, ou até se tornar um conselheiro da própria empresa, na medida que a empresa desenvolver a governança. Então, a gente percebe o grau de conscientização dos empresários. E outra coisa que está acontecendo, nosso programa, que é só direcionado para sócios cotistas, que é o chamado PGQ, esse ano já teve 2 edições. Então, a gente está conseguindo também, cada vez mais, empresários para os programas específicos, né, que a gente tem de governança para sócios. Então, juntando tudo isso, o que eu vejo é o mercado amadurecendo, né, por conta desses fatores que eu coloquei, do crescimento das vagas, e, obviamente, também as empresas compreendendo melhor e entendendo o resultado que traz. Uma das perguntas que sempre me fazem, né, é o mercado para conselheiros é também algo extemporâneo, é um modismo que, a exemplo, talvez, de outras carreiras que se despontaram e que depois perderam o ímpeto, isso vai acontecer também na governança? Eu não acredito nisso. Eu não acredito por quê? Primeiro, nos outros países está super avançado. A gente tem estatísticas lá, e a gente não tem aqui, de muitas empresas que estão desenvolvendo e estão amadurecendo os seus conselhos, seus advisory boards. Outro fator que eu não vejo isso retroceder é que, enquanto determinadas carreiras elas estão numa relação individual, por exemplo, o coach que teve um boom, etc. e tal, mas quem contrata um coach é um coach, né? Alguém que está precisando de uma ajuda ali pontual, ou às vezes por um período. E o que está acontecendo? E o que acontece no mercado de conselheiro? Não, você não é contratado por uma pessoa, você é contratado por uma pessoa jurídica, né? Que está lá buscando se aprimorar, buscando se desenvolver, porque entende que isso vai trazer mais resultado. Então, quando a gente olha tudo isso, vê o mercado lá fora, né, que está avançando e compara, eu posso dizer que realmente nós estamos crescendo com uma certa base, né, uma certa sustentabilidade, e isso vai certamente se prolongar para os próximos anos, dado que a gente entende que governança é uma nova disciplina, que está relativamente nova e que veio para ficar. Então, acho que esses são os pontos que eu vejo do mercado atual. Sendo essa disciplina nova, né, e face à necessidade da democratização do tema, né, da popularização do tema no meio empresarial, né? Como é que você tem visto, Vanderlei? E isso é uma pergunta que veio da plateia, do Edson, né? Essa relação, né, existe mais posições de conselho do que conselheiro ou é inverso, né? Existe uma crescente é, 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 volume crescente de conselheiros no mercado, mas não existe posições de conselho suficiente para poder atender a todos. Ótima pergunta. Se a gente partir do pressuposto de que hum, para ser um conselheiro é preciso angariar, determinar, ter certos pré-requisitos, né, que a gente coloca no nosso quiz, né, sou conselheiro potencial, que ao mesmo tempo é preciso ter uma experiência básica, né, de visão de mercado, de visão geral de negócios, alguma experiência com funções correlatas, né, em termos de conselho, e ao mesmo tempo uma formação adequada. Eu diria que o número de conselheiros não está crescendo, né, muito mais expressivamente do que o número de vagas. Por outro lado, se a gente for pensar em formações ou cursos, né, não vou dizer nem até formações, cursos, aí sim, nós estamos tendo uma oferta extremamente crescente, muito mais do que a capacidade das vagas que eu estou vendo, né? Pelo menos é o que eu sinto. A gente não tem uma estatística, um dado concreto que fale, olha, tantas empresas abriram tantas vagas, tantos conselheiros se formaram nos N cursos que tem por aí.
Mas se eu levar em consideração, e aí eu já começo a separar o joio do trigo. Quem é conselheiro de fato, quem tem perfil, capacidade, formação, adequação, que tem a disciplina, a experiência que foi acumulando para ser um bom conselheiro, e quem tem um curso. Então aí nós temos que começar a separar o joio do trigo, né? Uhum. E é o que o Serit tenta evitar. Nós temos critérios de admissão nos nossos programas, a gente sempre tenta entender, né, se aquela pessoa está adequada, até para não se frustrar. Você vai fazer um curso e depois não vai conseguir uma posição, né, vai ficar estranho. Então, a gente, obviamente, tenta facilitar para que a gente tenha realmente conselheiros no mercado, ou pelo menos conselheiros potenciais no mercado, né? Então, acho que essa pergunta foi ótima. Eu vejo, em algum momento, isso vai se equilibrar. Eu vejo Uhum. isso acontecendo. Eu não sei se vai ser 5, 10, 15 anos, né, para frente, mas o próprio mercado vai começar a entender qual é o próprio perfil adequado, né? Os empresários vão começar a entender e perceber melhor esse perfil, não só de qualificação como de formação, e ao mesmo tempo assim, esse desejo, talvez um desejo crescente de ser conselheiro por parte de muitos profissionais, acabe se deparando na realidade, né? O que que eu posso de fato ser, o que que eu posso de fato contribuir. Então, acho que é um pouco isso que eu vejo, né, do que está acontecendo hoje, de novo, de uma forma qualitativa, porque não temos os números, né, de oferta e demanda para poder fazer uma análise matemática mais precisa. Bacana, Vanderlei. A Tiana traz um ponto aqui que é bastante interessante a gente explorar, né? Que é a questão das multinacionais, né? E não só as multinacionais cujo headquarter está fora do Brasil, né? Mas eu já vi casos de multinacionais brasileiras, né? Que têm essa configuração do conselho de administração e do conselho consultivo, né? Mas especificamente o que a Tiana pergunta é o seguinte: você tem visto as multinacionais cujo headquarter é no exterior, que tem presença em território nacional e a unidade no território nacional instituindo conselhos consultivos para fazer o papel da tradução, né, dos direcionamentos estratégicos da matriz para ser aplicado em território nacional? Sim, eu tenho visto. A gente tem alguns casos, não só de alumni, nós temos o caso até de um dos nossos sócios, né, que ele montou um conselho é presidente de uma multinacional, montou um conselho consultivo para ele, com pessoas do mercado local que estão ajudando muito com as características do mercado, com as características do desenvolvimento do negócio específico para o Brasil, enfim, é de grande valia. E a gente também, inclusive, até já passou propostas, né, para algumas empresas, uma delas quase vingou, outra está em stand-by ainda, né? Mas exatamente para CEOs de empresas multinacionais que têm o interesse de montar seus próprios conselhos consultivos no Brasil. Eu acho que isso também é uma tendência, porque quando a gente fala conselho consultivo, a gente fala de pessoas de confiança, né? Pessoas com visão, experiência, etc., que podem ajudar. Ou um fundador, né? É o mesmo caso, eu sou o fundador de uma empresa e não tenho ou uma alternativa no meu grupo familiar, não tenho sócios, então eu quero ter um conselho consultivo montado. Isso existe um paralelo muito claro com o presidente de uma multinacional. É como se ele fosse o fundador aqui da empresa, né, e precisasse ter esse respaldo interno. Então eu vejo isso como uma ampla possibilidade de crescer, como a gente tem visto alguns casos, né, que a gente acompanhou por aqui também. Perfeito. Antes de pegar uma pergunta da plateia, eu vou voltar aqui no nosso script para falar da relação do crescimento das posições de conselho no mercado do conselho de administração ou das empresas que estão listadas na bolsa, vis-à-vis as empresas de capital fechado, né, na adoção tanto do conselho consultivo ou do administração, de administração. Como é que você vê esse crescimento? Aonde que está crescendo mais, né? E qual que é a taxa que você percebe de crescimento desses dois mercados? Perfeito. Ali no livro a gente explora bastante isso, né? A gente está resgatando, né, o que está na lógica do livro. Empresas de capital aberto tem 400 e não muda, né? Faz anos que está ali 350, 420, cai para 400, umas fecham capital, outras abrem. Então, a linha de tendência é negativa, está lá explicado no livro e isso é geral no mundo inteiro. Então, eu não vejo ali o crescimento. O crescimento é zero, ali não tem crescimento de vagas e nem de posições.
Já os conselhos consultivos das empresas fechadas, esses sim estão crescendo. É aí que eu vejo a absorção gradual e paulatina, né, de muitos conselheiros. Não só isso, as ONGs estão desenvolvendo vagas, né, as próprias startups, a maioria delas procura ter a figura de um mentor, de um conselheiro. Então, ali é que eu vejo o crescimento robusto e expressivo nessas taxas que eu falei, de 30% a 40% ao ano. Acho que aí é o ponto que a gente chega, né, do crescimento de mercado. E isso, como eu mesmo já citei, vai acabar atingindo um equilíbrio mais para frente. Nós vamos ter mais alguns anos onde nós vamos continuar desenvolvendo, empresas vão continuar contratando conselheiros, abrindo seus próprios conselhos, e vão ser nessas empresas fechadas, familiares, onde faz muito sentido, né, ter uma governança até para cuidar das suas questões de sucessão. É um gatilho importantíssimo nas empresas familiares que se sofisticam, que entram vários familiares ou que vão abrangendo vários sócios, várias gerações. Elas precisam ter uma governança robusta para garantir a sua perenidade por conta das questões de herança. Então, eu acho que é por aí que eu vejo esse crescimento, Yuri. Bacana. O Edson, eu vou atender a Alessandra agora, né? E a gente volta para o seu ponto logo em seguida, né? Mas a Alessandra Vanderlei, ela traz aquele ponto que a gente sempre discute, né? Da questão de diversidade no conselho, né? Do equilíbrio de gêneros entre homens e mulheres, né? Ela traz até o ponto, né? Nesse nosso bate-papo aqui são 26 homens, né? E 4 mulheres, né? E como que você vê, né? Na prática, a participação de mulheres, né? Em conselhos, né? Elas estão com mais oportunidades do que os homens ou é inverso? Como é que você percebe isso? Acho que a relação que está aqui, a gente primeiro vamos comparar com os nossos cursos. Como é que é a relação nos cursos? Nossos cursos têm variado de 15% até 30% da participação feminina. Tivemos um curso que teve 40%, a gente comemorou, né, quase metade de presença feminina. Eu estou falando dos cursos da trilha central, não os cursos complementares, né? O que demonstra, por exemplo, primeiro, o maior interesse das mulheres, segundo, a maior possibilidade. Já vi várias vagas, inclusive o Ciente divulgou uma vaga uma vez que era especificamente para uma mulher. Não é tão comum de ver essa curva forçada, mas tem acontecido, né? E até foi estranho, porque vários homens mandaram, né? O Yuri lembra desse caso, vários homens mandaram currículos, né? Mas é uma conselheira, né? Então, os homens ainda não estão, né? Assim, acreditando, talvez, né? Na possibilidade de uma curva forçada, o que eu acho que é importante. Eu acho que faz sentido, porque eu já participei de um conselho onde eu era o único homem, era o inverso. Tinha duas mulheres e um homem, são três conselheiros externos. E foi excelente, acho que a presença feminina foi um dos conselhos que eu mais gostei, né, de trabalhar, porque realmente foi muito rico, né? Então, essa diversidade de visão obviamente, o cuidado da mulher é voltado mais para determinadas questões do que os homens. Então, esse equilíbrio é extremamente importante. Agora, é preciso também amadurecer o mercado executivo, porque normalmente quem vai assumir a carreira de conselheiro passou pelo mercado executivo em algum momento, né? E aí, ali, amadurecendo o mercado executivo, essa relação também melhorando, naturalmente a relação para o conselho também vai melhorar. Mas eu sou favorável de que a gente tenha até algumas vagas determinadas só para mulheres, porque assim a gente força mais esse equilíbrio que ele é bem-vindo, né? E muitas vezes eu fui prova disso. Foi muito bom ter naquele conselho. Vanderlei, vou te entregar duas perguntas aqui. Uma é do Edson, né? Voltando uma questão, mas resumindo, né? Ele conta da questão dele ter participado de reuniões de conselho sem ter nenhuma formação, mas ele recebeu positivos feedbacks, né, de atuação, né? Aí ele se pergunta, né, como que eu faço para saber se eu tenho condições para ser um conselheiro, né? E o outro ponto eu trago o Alfredo perguntando, e a questão do etarismo, né? Como que você tem visto esse ponto nas, nas vagas de conselho, né? Perfeito. Bom, primeiro em relação a você atuar sem ter formação e ter ido bem. Ótimo. A formação ela não é um pré-requisito. Ela é um mecanismo de você garantir que você vai dar o seu melhor com conhecimento de causa maior. E comparando nas formações, você vai ter oportunidade de trocar experiência com outros profissionais,
vai ser um processo de enriquecimento. Mas não é uma condição sine qua non, não é um pré-requisito para você atuar no conselho. Os pré-requisitos que tem para atuar no conselho, você pode ir no nosso site, selite.net.br, lá na área de conselheiro, acho que a Gilane pode até colocar depois ali para vocês, que vai ter o Uhum. quiz. Sou um conselheiro potencial? E ali nós vamos nas competências. Você vai ter 4 etapas de quiz, 4 fases, e nós vamos nos soft skills, dos hard skills, dos diferenciais, dos pré-requisitos. Aí você vai perceber ali até que ponto você tem determinados gaps e como você vai montar um plano para suprir seus gaps. Então, acho que isso é legal, né, de você depois olhar lá e ver como é que você pode melhorar, né, a tua posição de conselheiro, já que você foi bem no primeiro caso. A questão de etarismo, né? Existe etarismo para conselheiro, né? Seria um etarismo às avessas, talvez. Eu já vi caso de pessoal que não queria um conselheiro porque era muito jovem. Então, aí no caso do conselheiro, né, ou conselheira, o que acontece? A idade média é 50 anos, né? 45, 50 anos é a média de idade de atuação de um conselheiro. Ou seja, nós temos conselheiros com 70, 75, 80 anos de idade, superativos e muito bons. Uhum. Então, o limite de idade para conselheiro ele é muito mais estendido. E eu posso até dizer que não existe um limite claro, tá? Como existe, por exemplo, não existia nas multinacionais, 60 anos é uma aposentadoria compulsória. Então, no caso de conselho, é uma espécie de etarismo às avessas. Se eu ver alguém muito jovem, será que ele tem experiência acumulada suficiente, a maturidade para poder estar numa posição de conselho, onde vai decidir sobre as grandes questões da empresa, com conhecimento de causa? Então, é uma boa questão aí para quem se dedica ou está se dedicando para a carreira de conselheiro. O Tamburujo ele faz uma amarração com a pergunta lá do Edson, onde você usou a questão do quiz, né, como resposta, né? Mas o ponto que ele traz é o seguinte: existe um padrão de soft skills e hard skills para mínimo, né, para que um conselheiro tenha para poder atuar num conselho? Então, existem algumas competências, né, que são soft e hard, e a gente elenca lá, você não precisa ter todas. Agora, se você não tiver nenhuma, aí é um problema. Então, o quiz ele vai te ressaltar exatamente quais são as áreas que eu estou em gap, porque é uma autoavaliação no quiz, né? Você não vai ter, não é uma coisa, você não vai fazer um exame, você vai se autoavaliar, falar, estou bem, não estou, obviamente vai te dar uma luz do que você tem que fazer para ir para frente. Dificilmente você vai ter um conselheiro que vai ter todas as competências. Então, e até você tem que se questionar: será que eu vou, em algum momento, ter um portfólio mais amplo ou mais reduzido? Vou me concentrar nos meus diferenciais ou eu vou suprir gaps? Essa é uma boa questão, né, que você tem que levar em conta sobre si mesmo, o que, que eu tenho que fazer. Então, acho que não tem regra de bolo, né, nesse ponto. Olha, tem que ter competências XYZ. Assim como eu também não acredito em análise de perfil assim, Myers-Briggs ou perfil Uhum. DISC, para você trabalhar em conselho. Tem um artigo da Harvard Business Review, que agora não, eu li, não vou me lembrar bem qual é o nome do artigo, mas que ele falava o seguinte: olha, os conselheiros não é um team building. Você não faz um team building no conselho. Não adianta você formar um time lá, porque o conselheiro ele trabalha uma vez por mês naquele conselho, volta para casa, ele vai para outras atividades, ou ele é executivo, ou ele está em outros conselhos. Você não vai formar um team building. Você vai fazer um teaming. A palavra em inglês que ele usava era teaming, que era formando um grupo. Então, falar em perfis DISC ou mais BRICS para atuar dentro de um conselho, eu acho que é uma preciosidade que não vai ter muito sentido. O que nós precisamos ter é diversidade lá, de visões, de mundo, de mercado, de segmentos, e desde que todo mundo tenha uma experiência mínima acumulada. Então, eu lembro que eu li esse artigo na Harvard Business Review e me chamou muita atenção por causa disso. Você não vai ter um team builder, não adianta você chamar lá no conselho e fazer uma formação de time. Não vai acontecer, isso forma no time executivo. Uhum. Lá você vai ter que fazer um time, que é todo mundo trabalhar em grupo, no sentido de facilitar o consenso, o debate, mas desde que venham com visões diferentes. Não sei se ficou claro essa questão da diferença do que é team building e teaming. Bacana, Vanderlei. Trazendo o ponto da Tiana, né? Ela afirma que os conselhos tiveram as fases, né, dos advogados,
dos financistas, dos gestores de pessoas. Agora é a fase dos inovadores, dos profissionais de TI. Como que você tem visto esses profissionais com essa especialização vis-à-vis as posições de conselho abertas no mercado? Bom, em primeiro lugar, de fato, há uma demanda que a gente percebe por pessoas que tenham na sua base, eu não diria de TI, mas de inovação, de capacidade de pensar diferente e tal. Isso tem. Agora, pode ser um erro numa empresa contratar alguém que só tenha essa experiência muito específica, né? Então, é alguém que traz na sua bagagem uma passagem, uma experiência, uma vivência de um processo na companhia que levou para uma inovação, que levou para uma transformação digital, etc. e tal, mas não é alguém que foi egresso de uma única área, né? Que foi ali um super especialista, que senão não vai conseguir sentar no conselho e atuar nas amplas questões da empresa. Mas, de fato, Tiana, a gente vê uma demanda, sim, porque todas as empresas estão precisando inovar, fazer desenvolvimentos, disrupções, né? Então, vamos buscar pessoas que tiverem experiência acumulada nisso. Outra pergunta da Tiana, o Vanderlei. Face esses projetos de estruturação de governança que nós lideramos até então, né? Você tem percebido os tomadores de decisão na hora de selecionar o conselheiro, fazendo uma seleção no sentido, vou escolher tal conselheiro porque ele está com um pé no mundo corporativo e um pé no conselho, ou não, eu vou escolher tal conselheiro porque ele está nesse momento dedicado só e somente para conselho. Olha, Yuri, eu até vou pedir tua opinião, mas eu não tenho visto isso, né, nas nossas, nos nossos processos. Nenhum empresário chega assim, olha, eu quero só quem esteja já tá atuando só como executivo, que já está atuando ainda, ou que não atue mais. O grande interesse do empresário é falar que experiência esse profissional tem que vai agregar valor para o meu negócio. Eu estou precisando de gente que entenda disso aqui, porque minha empresa está passando por esse processo e vai passar por isso nos próximos 2, 3 anos. Não pode ser uma coisa pontual, né? Porque senão você contrata um consultor. Mas é isso que a gente percebe na hora que a gente tenta ajudar a montar o perfil. Ainda há uma tendência a ser mais uma contratação muito técnica, o que a gente tenta vencer, né? Isso do empresário. Olha, não pode ser uma pessoa muito técnica, vai ter que ter alguém um pouco mais generalista aí, mas que tem uma bagagem específica do conhecimento que você está buscando. Mas o que ele vai buscar é a experiência que essa pessoa tem. Então, a contratação de um conselheiro vai muito pelo que ele vivenciou, né? Seja principalmente como executivo. Uma vez eu tive uma experiência de ser finalista do processo de contratação de um conselho que era para o varejo. Eu era conselheiro de uma empresa de varejo e tinha uma outra de um varejo diferente, mas que demandava um conhecimento de varejo. E eu fui concorrer na reta final com um executivo de varejo. O executivo levou porque a experiência é uma experiência mais forte do que a experiência de conselheiro. Isso já faz, sei lá, 7, 8 anos, até mais. Mas me marcou, porque realmente quem contrata, contrata pela experiência de quem vivenciou o processo mais profundamente. E, obviamente, que na medida que você consegue um ou dois conselhos, três, quatro, essa questão da experiência executiva ela vai se diluindo mais em prol de uma experiência em governança, em sentar nos boards, em tentar ajudar no processo decisório com a sua experiência de fazer o confronto, né, de confrontar e chegar num consenso. Perfeito, Vanderlei. Nós temos três perguntinhas aqui. Vamos avançar mais um pouquinho para a gente matar essas três perguntas aqui e encerrar nossa live. Pode ser? Pode ser, vamos lá. Vamos atender a Adriana Sochan, que ela pergunta, né, Uhum. como você tem visto o espaço para profissionais de marketing, né, que têm ainda uma extensão, uma expertise em estratégia e visão de mercado e inovação? Como você tem vindo esse profissional vis-à-vis as posições de conselhos abertos? Sim, tem uma demanda também clara por quem vem com visão de mercado, né? Quem conseguiu estar acumulando na sua experiência uma visão geral de negócio baseada numa perspectiva mercadológica. Isso é muito claro, né? Os conselhos buscam, os empresários buscam esse tipo de experiência porque quase toda empresa não está satisfeita com o seu posicionamento, então quer melhorar, né? Então busca essa expertise e, para mim, é uma das que são realmente valorizadas.
O Alfredo traz um ponto bastante bacana aqui, Vanderlei. Na É. percepção dele, né, os conselheiros que conquistam posições de conselho, eles têm uma vasta experiência no mundo corporativo, né? Então ele te pergunta, né? Ele, enquanto um empresário, né, com mais de 27 anos de experiência no mercado regulado, né, teria chances de ser um conselheiro, de atuar em um conselho? Sim, sem dúvida, sim. O outro empresário vai buscar é experiência. Normalmente, essa experiência vem por executivo, porque a maioria dos empresários não se dispõe a ser conselheiro. Mas o empresário que foi bem sucedido, ou que teve uma experiência acumulada, até que teve lições aprendidas, né? Passou por dificuldades e cresceu, amadureceu, ele é bem-vindo no conselho, né? Por conta de ele poder agregar valor, principalmente se ele teve numa empresa que já aprendeu as lições que essa empresa que está contratando precisa aprender. Acho que basicamente é isso. Bacana. Agora, para fechar aqui, uma pergunta, a última pergunta do Edson aqui, né? Tá? Ele é um executivo da área de operações e, por consequência, uma expertise em supply chain, né? Tem uma boa visão, mas não especialista, né, na questão de finanças, de controladoria, né? O ponto é, né, essa experiência, né, restringe a conquista de posições de conselho, Vanderlei? O importante, né? De novo, remeto ao Edson a tentar o quiz. O importante como pré-requisito é assim: você já sentou no board executivo com outros, tomando decisão sobre tudo na empresa? Você já dirigiu uma filial? Você já foi empreendedor, tocando seu próprio negócio? Quer dizer, o que que vai definir que a tua experiência pregressa numa área específica é boa? É se você tiver pelo menos uma base de conhecimento geral de empresa. É isso que normalmente vai se buscar num conselheiro. Então, essa base específica que você tem, ela pode ser excelente, se ela vier também combinada com algumas experiências nessa questão de ter uma visão geral de negócio. Não sei se deu para esclarecer, né? Acho que é por aí que se coloca sempre no lugar do empresário, quem ele vai contratar. Ele não vai contratar alguém que tem só uma experiência específica, senão ele traz esse para o corpo executivo. Ele não vai trazer para o corpo de conselheiros, né? Percebe a diferença? Vanderlei, para fechar, que acabou de entrar uma pergunta aqui, vou aliviar essa aqui para o Tavares. Esse está me devendo essa, hein, Arthur Tavares, né? É. Ele traz o seguinte ponto: ele tem percebido que no ambiente executivo, né, algumas organizações têm contratado para a posição de CEO profissionais que não são especialistas na área, né, ou na empresa onde ele está assumindo, né? Sim, inclusive, eu conheço um caso desse também, né? Ele pergunta para o ambiente de conselho, né? Você tem visto isso, né? Empresas contratando conselheiros aqui, entre aspas, né? Fora da caixa, ou seja, fora daquela necessidade do Cada mercado da vez mais, empresa. Arthur, cada vez mais, cada vez mais. A gente percebe isso. Olha, eu quero trazer alguém aqui que tem um conhecimento adjacente que vai agregar sem os vícios do próprio setor. Eu já tenho um aqui que é do setor, já ajuda, né? Mas essa fertilização cruzada de ideias, ela é válida no corpo executivo, principalmente no corpo de conselheiros, onde você tem a possibilidade de ter um colegiado, gente com visões diferentes. Então, cada vez mais é importante, pelo menos um, vir de um setor diferente para poder dar uma refrescada nas ideias e trazer novidades. Vejo isso. Perfeito. Vanderlei, vou te entregar para fazer o seu encerramento, aí você me devolve aqui, por favor. Então, o meu encerramento vai ser muito obrigado a todos e até a próxima. Até a Achei, próxima. Edson, não se preocupe, anotei seu telefone aqui, eu te ligo para a gente bater um papo e aprofundar aqui nos seus conhecimentos aqui relacionados à governança, né? E encerro o encontro de hoje avisando que no próximo dia 15, né, estaremos aqui com o Vanderlei Passarella num evento chamado Master 45. Lembrando que a Master 45 são 20 minutos de palestra, 25 minutos que vocês vão poder fazer pergunta diretamente para o Vanderlei, sem a intervenção do Yuri aqui fazendo a interpretação das perguntas, e o assunto vai ser a real importância do presidente de conselho. Sugiro vocês não perderem, né, porque esse é um tema
é muito pouco discutido, né, e bastante estudado dentro do Selinit, e a gente percebe que existe uma importância surreal do presidente do conselho em função da eficiência, né, e a entrega que esse conselho tem que dar para uma organização. E o Vanderlei vai explorar bastante esse tema nessa Master 45. É ou não é, Vanderlei? Isso aí, espero vê-los novamente aí da semana que vem. Perfeito, Maravilha. gente. Brigadíssimo. Brigadíssimo. Até a Abraço a Um próxima. todos aí, abraço, um obrigado. abraço a todos. Tchau, Obrigado. turma. Valeu. Boa Obrigado, um noite. abraço. Gente. Tchau, tchau.